Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda. Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Lado B do Rio. Um podcast sobre o lado da cidade que não tem cinema perto de casa. Aqui quem fala é o Cício Canete. Estou aqui acompanhado hoje no estúdio Major na Tijuca pelo jornalista Caio Belandi. Boa noite, bom dia, boa tarde a quem estiver ouvindo, bom momento, como a gente está se acostumando a falar aí. Um pouco de cabeça inchada, né, Daniel? Porque não esperávamos. Hoje era para ser um programa alegre. Vocês não esperavam? Não esperávamos. Tava otimista ainda? Eu vou ser bem sincero, eu já esperava, eu tava meio pessimista. Tanto mas que o DNA rubro-negro faz você ser otimista. É, mas a gente torce, né, obviamente. Eu já esperava, porque tanto que eu nem saí de casa, enfim, assisti em casa mesmo. Mas vamos tocar o barco aí hoje com um convidado. Voltamos aí trazer um convidado pra galera. Você pode tocar o barco aí, Cício. O jornalista Fagner Torres, que saiu de casa ontem. Tá feliz por quê? Bom momento a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui. Alcísio, pode levantar o tom da sua voz. Já está muito desanimado na apresentação do programa. Hoje é um dia muito feliz, a gravação do Lado B. Queria avisar os meus amigos, ouvintes, né, que estão sempre ligados aí no nosso programa, que eu estou vestido de azul, né? Queria já começar o programa em ótimo astral, aqui saudar o glorioso Cruzeiro Esporte Clube. Mas você fez um texto pro Cruzeiro? Pelo título da Copa do Brasil, né? E também gostaria de falar, enfim, sobre essa questão, a grande injustiça que está sendo feita contra o goleiro Alex Muralha. É tema do programa, uma grande injustiça, vida longa ao Muralha no gol do Flamengo. E o economista Daniel Soares também está aqui conosco. Direto de Belo Horizonte, com uma noite frio, mal dormida no meio e um dia de trabalho. E eu sugiro aos ouvintes, boa tarde, boa noite, bom momento para todos os ouvintes. E eu sugiro aos ouvintes comparar o áudio do Fagner hoje com o áudio do Fagner semana passada, quando o Fluminense ia jogar com a LDU. É tão alegre, tá parecendo aqueles radialistas mesmo, né, que ficam torcendo contra. Bom, como o Caio já falou, nós temos hoje um convidado aqui, professor de cinema da Universidade Federal Fluminense, Rafael de Luna. Boa noite, Rafael. Boa noite, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, Rafael, o cinema desde seu surgimento é uma ótima forma de se espalhar uma mensagem, é um meio de comunicação de massa muito eficiente. E aqui no Brasil, desde Tropa de Elite, até um pouco antes até, tem um movimento crescente de filmes que romantizam a polícia e falam, tem aquelas cenas de indo pro Congresso, mostrando onde está a porcaria no país, etc. E como é que você identifica esse fenômeno dessa policialização do cinema brasileiro? O herói, né? Depende do que você fala. Você está falando de um fenômeno de ter muitos filmes policiais ou um cinema de direita? Você pode... Talvez se juntem, é isso? Você pode expandir nisso aí. O que você acha? Você acha que é uma consequência direta do outro? Dos cineastas de direita no Brasil tendo muita verba? Não, depende, porque filmes policiais existem há muito tempo. Né? Nos anos 60 tinham muitos filmes do gênero policial, mas uma diferença é que no cinema policial brasileiro a tradição era o protagonista, não necessariamente o herói, ser o bandido. Né? Realmente Tropa de Elite é uma novidade, não o primeiro, mas talvez o mais bem sucedido, como protagonista é o policial e de certa modo lá como vítima da sociedade, como anteriormente os bandidos eram representados. Então essa é uma novidade, mas eu acho que o Tropa de Elite marca também um discurso mais conservador no cinema brasileiro, que pode parecer novidade porque talvez a gente conheça mais uma tradição do cinema brasileiro de esquerda, a partir do cinema novo, dos anos 60, engajado em temáticas sociais, mas se a gente for analisar de um espectro mais amplo, a televisão e o cinema brasileiros sempre foram, sobretudo, conservadores. Sim. Né? Um discurso conservador, se a gente pega, por exemplo, em questão racial, sempre foi um discurso de supremacia branca, em que o negro é tratado de forma estereotipada. Né? Então, na verdade, a gente tem um recrudescimento de um discurso conservador, mas que não é novidade, mas de fato é um fenômeno desse audiovisual contemporâneo. A gente espera sempre, eu pelo menos espero sempre que a arte seja... ela quebra esses paradigmas, né? A gente sempre espera que a arte seja subversiva, que a arte seja libertária, minimamente libertária, né? Então, quando a gente vê esses movimentos aí, e o tema do programa surgiu muito por causa do filme da Lava Jato agora. E também do filme do Plano Real, que não é policial, mas é de uma comédia não intencional. Aliás, eu vou sugerir aos ouvintes e aos panelistas que ainda não ouviram, vejam o vídeo do Choque de Cultura, que é um grupo de humor que tem no YouTube. Choque de Cultura
Plano Real, que é sobre eles debatendo. É muito bom, é humor. Debatendo o filme. Não, mas é humor, são humoristas, né? Lembrando que o herói do filme, o Gustavo Franco, deixou o PSDB essa semana e foi pro Partido Novo. Isso, é uma informação aí. Então a gente sempre espera que... O Novo que é do Itaú, né? A gente sempre espera que a arte e o cinema, por consequência, sejam revolucionários até de certo ponto. E a gente teve grandes cineastas, né, nesse ponto, né? Então eu queria saber, assim... O que você considera como, de repente, uma virada, um marco? Se foi a sociedade mesmo que de repente, acabou enveredando mais para esse lado, depois do PT, por exemplo, ou se teve algum outro contexto que tenha, de repente, mudado esse tipo de... Na verdade, uma das marcas que se fala muito do cinema da retomada dos anos 90 é a da diversidade. Mas eu estudo história do cinema brasileiro e, na verdade, todas as épocas do cinema brasileiro foi diverso. Teve discursos de esquerda, de direita, mais sociais, mais populares, mais conservadores. O que eu acho que é um marco recente é que, de fato, houve, nos anos 2000, um grande investimento na indústria audiovisual. O número de filmes lançados cresceu muito. Então, em 2016 tivemos um marco, 143 filmes brasileiros lançados, que era um patamar que não se atingia desde os anos 70, e uma produção que consegue dialogar mais rapidamente com os fatos do cotidiano. Se você pega nos anos 90, os filmes davam 2, 3 anos para ficar pronto, né? O Chateau levou 15, tudo bem que teve outras coisas envolvidas. Mas agora é uma capacidade de alavancar uma produção mais rápida, dialogando às vezes muito de forma oportunista. Claro. O filme da Lava Jato, o Plano Real, são produções que foram alavancadas muito rapidamente para aproveitar, né, popularidade do tema, Sérgio Moro, etc. Mas o Plano Real era um tema realmente popular e relevante para ser um filme em 2017? Bancado, né? Obviamente, quando você tem coisa comum no cinema que é falar do passado, mas dizendo muita coisa do presente. Então, é um filme sobre o Plano Real, mas dizia muito do momento atual, né? Eu acho que... Vocês viram o filme do Plano Real? Eu não vi. Alguém viu? Não tive esse desprazer. Alguém viu? Eu li sinopse eu li resenhas do filme. Não teve um filme falando daquele assalto do Banco Central? Sim, mas Assalto esse é um pouco Central, mais teve. antigo. Eu acho que, na verdade, o cinema brasileiro ele reflete um pouco do que é a sociedade brasileira de uma maneira geral. Por mais que você tenha aí vertentes, como você falou, por exemplo, da época do cinema novo, aí Glauber Rocha, etc. e tal, com uma outra pegada, vamos dizer assim, do cinema brasileiro, mas o cinema, de fato, ele reflete o que é a sociedade. Por exemplo, há pouco tempo vi uma entrevista do Wagner Moura, que está fazendo o filme do Marighella. Na verdade, ele não está fazendo, né? Ele está captando o recurso. Ele vai dirigir o filme. Ele vai dirigir. E o Marighella parece que vai ser o... Mano Brown. Né? E aí ele fala da dificuldade que ele tem de arrecadar fundos, né, de apoiadores para poder fazer o filme. Ele já está nessa luta, parece que há 2 anos, se não me engano, e ele só conseguiu até o momento 60% dos recursos, e ele acha que não vai conseguir os 100% que precisaria, mas mesmo assim ele pretende colocar o filme na rua. Quer dizer, e é um filme... Não é um filme qualquer, né? Não é uma ficção. Marighella, as pessoas gostem ou não do Marighella, ele é um personagem central da história do Brasil. Claro. Né? Um cara que esteve... cara que já foi preso aqui pertinho. Não, ele esteve presente... ele esteve presente nos grandes momentos do Brasil no século XX, eu diria. Né? Então, por aí a gente vê, né? Quando é para poder retratar uma história que é real, tem um viés político, né, diferente do que é o reflexo do cinema nacional junto com a sociedade, a dificuldade que é. Eu imagino que quem trabalha com cinema no Brasil, e principalmente com cinema com uma ótica progressista do cinema, deve sofrer muito, né? O que eu ia falar era isso. Não sei se reflete exatamente a sociedade brasileira ou reflete a sociedade corporativa brasileira, né? As corporações brasileiras. E aproveitando o gancho, estenderia a pergunta ao convidado do impacto da tão falada Lei Rouanet na produção do cinema nacional. Que a Lei Rouanet virou, uma certa hora aí, no final do governo Dilma, virou a geni da direita. Esses artistas petralhas vivem pendurados na Lei Rouanet, né? Que, ao fim e ao cabo, é uma lei liberal. Feita no governo Itamar Franco, né? Não é nem dos governos petistas, é muito anterior, que transfere, não deixa de ser dinheiro público, né? Porque é renúncia fiscal, mas de modo indireto, ela transfere às empresas que vão fazer doações para financiar produções culturais, o poder sobre o que vai ser ou não financiado
com dinheiro de renúncia fiscal, que ao fim e ao cabo é um dinheiro público. Então, chegou-se ao ponto de Chico Buarque ser acusado de viver da Lei Rouanet, né? abordado no Leblon. Só o filho de Sérgio Buarque de Holanda, né? Não, o cara que deve ganhar de ECAD o que a gente ganha na vida por mês. Pois é. Não, sua pergunta bem de economista, mas deixa eu só comentar antes. Mas é essencial. A sociedade é muito complexa. A gente tem hoje talvez uma onda conservadora, mas não quer dizer que a sociedade inteira é conservadora. E o cinema, a mesma coisa. Embora a gente veja Plano Real, Polícia Federal, há uma produção independente, há uma produção comprometida. Mas o que me parece é que filmes para o mercado cinematográfico atual, que é, sobretudo, um pouco até antecipando a outra pergunta, salas de shopping, frequentadas por uma classe média alta, que vai lá para comer pipoca e ver entretenimento, talvez esse tipo de filme esteja mirando nesse público. Né, mas não quer dizer que não haja um cinema engajado, como existia nos anos 60, também um cinema conservador para além do cinema novo. Então, como eu falei novamente, é um cenário de diversidade. A gente tem esses filmes aí, inclusive com uma mídia, a primeira vez que eu vejo Isto É dar uma capa para um filme brasileiro foi o filme da Polícia Federal, nunca deu capa para nenhum outro filme brasileiro. Então, esse também... agora, esse da Lava Jato? Exatamente, saiu a capa a Veja colocou o Tropa de Elite 1 na capa, falou que fazia sucesso porque tratava a polícia como polícia e bandido como bandido. Então, mas você não vê raramente outros filmes brasileiros você pode ver pelos que méritos estéticos dele cair na capa, que não seja por um discurso esse filme político. agora da história do Bozo, Bingo, que vai concorrer ao Oscar, ele teve excelente repercussão na crítica. Não tem capa para ele. Isso, não tem. Mas respondendo a sua pergunta, na verdade, mais importante do que a Lei Rouanet para o setor audiovisual é a Lei do Audiovisual, né, que é de 95, a Lei Rouanet é de 93. E, de fato, enfim, novamente se acusa muito o PT de uma política até comunista. Na verdade, o que a gente viu no governo PT foi um incremento de políticas industrialistas para desenvolver a indústria audiovisual, inclusive de viés neoliberal. Sim. Né? Então você teve, mas de fato, dentro do que eu acho importante, é uma indústria também, uma série de medidas para além da lei do audiovisual que hoje tem um impacto maior do que a lei Rouanet e a lei do audiovisual, sobretudo o Fundo Setorial do Audiovisual, que teve um volume muito maior de recursos investidos no audiovisual a partir da criação do Condecine Teles, que passou a taxar as empresas de telecomunicações, sobretudo as operadoras de celular. E esse dinheiro passou a investir no audiovisual. Isso teve uma grande mudança e, sobretudo, também uma forma de reverter de fato. Lembrar, a lei Rouanet é de 93, a lei do audiovisual é 95, é Itamar e Fernando Henrique. Assim como Mancini é o último ano do governo Fernando Henrique, que é a agência reguladora nos moldes do que tinha sido Agência feito. Nacional do Cinema. Exatamente. Mas nos últimos anos, a partir do Fundo Setorial, tem se incrementado também o financiamento via edital público, que é uma forma de... tem os seus problemas, mas de direcionar a partir de uma comissão julgadora geralmente formada por membros da sociedade civil, que esses recursos sejam definidos por essa comissão a partir de critérios estabelecidos por políticas públicas e não apenas as empresas privadas decidem onde investem o dinheiro público a partir, na verdade, fazendo marketing, fazendo publicidade com dinheiro público, que é um dos problemas dessa lei de incentivo à cultura, que quando foram criadas, lá nos anos 90, tinha um prazo para acabar. Né? Achavam que depois de 10 anos não iriam mais precisar e as empresas botariam dinheiro bom, né? Como a gente chama de dinheiro que não seja incentivo fiscal. Mas, na verdade, não é verdade. As empresas só vão investir em cultura quando é dinheiro tiver incentivo fiscal. Nessa esteira de incentivos fiscais e tal, você diria que agora menos, mas uma explosão aí de basicamente especiais de finais de ano da Globo Filmes tem a ver com essa questão mais fiscal do que cinematográfica, de poder não, alavancar a marca Globo e os nomes da casa. 45 filmes do Leandro Hassum. Essa questão é mais complexa, porque a lei do audiovisual diz que apenas produtores independentes podem receber recursos. Isso quer dizer que a Globo não pode receber recursos de incentivo fiscal. O que a Globo faz? A Globo se associa a produtores independentes. Produtor independente do Daniel Filho. Produtor independente do Guel Arraes. Produtor independente. E a Globo entra, o que é muito importante, que dá poder à Globo, filmes, é mídia. A Globo entra parceira do filme, oferecendo mídia e se torna sócia do filme. Mas quem produz o filme nunca é a Globo. A Globo entra como parceira. Quem produz o filme garante o mercado também, né? Via televisão a cabo? Se torna indispensável para um filme que quer ter um público nacional ter Globo Filmes. Sim. Então isso, na verdade, na virada dos anos 2000, passou a ter essa percepção de que todos os sucessos de bilheteria brasileiro tinham apoio da Globo Filmes, ou seja, a Globo Filmes era indispensável para qualquer filme com a ambição de um sucesso de bilheteria contar com o apoio dela. Queria botar aqui em discussão que a gente veio falando mais cedo, e saber do Rafael. O que você acha do Tropa de Elite?
Em termos, não em termos estéticos, em termos de mensagem. Porque eu acho que é uma discussão, eu já ouvi de várias pessoas dizendo que é um filme... que glamoriza a a tortura, e outros que até era meu entendimento, mas ainda estou aberto ao debate, de que na verdade há uma crítica, só que as pessoas entenderam errado. O que você... Eu acho que é um filme, Tropa de Elite 1, que você está perguntando. Porque o 2 acho que... Mas o 2 é bem claro, o 2 é desenhado. O 2 é bem desenhado. Depois eu até quero também dar meu pitaco sobre isso. O Tropa de Elite 1 foi um projeto muito complicado. Na verdade, quem lê o jornal acompanha, o protagonista não era para ser o Wagner Moura, né? O protagonista era para ser o André. E, obviamente, o Wagner Moura, um ator bem melhor do que o Ramiro, acabou tomando e o roteiro foi redesenhado. E ele isso, narra, né? E a narração foi um recurso, né? A narração surgiu. Então eu acho que foi um filme que talvez não tão deliberadamente acabou sendo impregnado por um discurso conservador. E assim, obviamente que homens vestidos de preto, tem uma permissividade da tortura, tudo isso, mas isso eu acho muito óbvio, né? O Padilha, na época que negava isso, era uma cara de pau. Mas o que me parece muito claro, e acho premonitório do filme, é um moralismo de classe média, né? Porque se vocês perceberem, o Capitão Nascimento não só tortura, mata, eficiente, mas ele é honesto e classe média baixa, né? Ou seja, tem as ONGs e os maconheiros são alguns dos vilões. Riquinhos da PUC, etc. Então tem um discurso moralista anti-elitista que me parece hoje muito anti-intelectual, contra-intelectual e contra a elite, que teve uma ressonância enorme, né? Porque ele não só, como se diz bem no início do filme, ele é zombado, né? Quando o Bop vai subir o morro, ele é zombado pela polícia militar, faca na caveira, nada na carteira. Mas é isso que dava legitimidade também. Honesto, pobre, mas honesto. Pobre, mas honesto. Eu queria, e só para complementar, Fagner, rapidinho, você fala, tudo que você falou, para a mesa inteira também. Você acha que isso tenha sido proposital do Padilha? Não sei se nem se você pode falar isso, enfim, não sei como é que é. Mas se você acha que isso foi proposital do Padilha, foi essa mensagem que ele realmente quis passar? Ou se você acha que houve uma apropriação desse discurso dos setores mais, enfim, reacionários ou moralistas? Porque, assim, eu vi o Tropa de Elite e eu não tinha a menor formação que eu tenho hoje, cultural mesmo, enfim, intelectual, e entendi aquilo como uma crítica, ou seja, apesar de entender na época, o Bop era honesto, na época e tal, aquilo ali, enfim, tem práticas de tortura, eles vão até as últimas consequências e tal. Mas, assim, a maior parte das pessoas tem o Capitão Nascimento como o herói que solucionaria todos os problemas. Mas essas mesmas pessoas têm o Charlie Sheen como símbolo da virilidade e o cara, enfim, curte tudo. Enfim, mas eu queria saber, assim, você acha que isso foi... essa foi a mensagem que o filme realmente quis passar ou foi a mensagem que as pessoas entenderam? Duas coisas. Primeiro, talvez você acha que não seja a resposta, eu acho que não cabe a crítica adivinhar a intenção do diretor. Importa pouco o que ele quis ou quis. Importa como o filme vai ser recebido pela sociedade. Às vezes você quer falar uma coisa e é recebido de outro jeito. Então, acho que não cabe a gente ficar fazendo exercício do que o Padilha quis dizer. Tem que analisar o filme em si. Né? E eu acho, faço uma pergunta, acho que o filme teve um grande sucesso porque foi um filme de gênero super eficiente. Filme de ação, na verdade quase um filme de guerra, se a gente for pegar, quase um filme de guerra. E aí bem parecido com os moldes do gênero hollywoodiano. É possível um filme de guerra nos moldes hollywoodianos ser progressista, ou porque o filme de guerra claramente tem um discurso do líder, do herói, que está acima do bem e do mal, que legitima suas ações pela eficiência, porque é o melhor atirador, porque é o melhor lutador. Então me parece que é muito complicado. A estética do filme já diz por aí. Não, assim, a gente não percebe quão conservador é um filme policial americano porque não está perto do nosso contexto. Sim. Mas quando adapta isso para PM, subir na favela lá na nossa casa, talvez esse discurso inerentemente conservador desse tipo de narrativa, do herói, de guerra, fique mais claro pra gente. Entendi. Né? Você falou Charlie Sheen, mas se você ver filme do Rambo, sim. Né? O próprio Platão, Narcos, mas ele era folgado em Platão. O próprio Narcos, que eu gosto muito também, você vê que ele tem uma pegada totalmente, enfim, americana, DA lá, o protagonista, o protagonista dos Estados Unidos, enfim. Então eu gosto de Tropa de Elite também, só pra deixar claro. O Tropa de Elite 1, na minha concepção, é um filme que ele teve o sucesso que teve por tudo isso que o professor Rafael falou, mas também porque a população, especialmente a população carioca, né, que está retratada ali, né, as mazelas da sociedade carioca
é o que está mais forte ali retratado naquelas 2 horas de filme. A sociedade carioca, ela defende aquilo que o filme quer passar, a mensagem que o filme quer passar. Defende que a culpa, né, da venda da droga é do usuário, defende que a polícia tem que entrar na favela, na casa das pessoas sem mandado, defende que a tortura é uma coisa legítima para poder você obter informação do seu suposto inimigo, né? Eu assisti o Tropa de Elite no cinema, eu assisti primeiro, né, que não sei se vocês lembram, não sei se vocês lembram, vazou o pirata, que, inclusive, eu assisti em casa a versão pirata, mas depois eu fiz questão de ver no cinema, e assim, o Capitão Nascimento, o Neto, que é o personagem do Caio Junqueira, e o personagem do André Ramiro, que é o André Matias, né, eles eram aplaudidos a cada cena mais forte, assim, aquelas cenas de tortura na favela, o Capitão Nascimento era aplaudido dentro do cinema, a cena final, que é o André Ramiro dando tiro na cara do baiano, as pessoas levantaram, batendo palma e urrando. Quer dizer, a sociedade carioca, a sociedade brasileira, ela é isso, ela se regozija, ela goza com a violência policial. Agora, em relação ao Tropa de Elite 2, eu queria só falar muito rapidinho, na minha opinião, é um filme muito melhor, assim, do ponto de vista de conteúdo, é muito melhor. Mas acho que cinematograficamente pior, porque ele é todo explicadinho. É desenhado, é um filme desenhado, mas aí você vê que, né, que a gente tem um déficit... Ele meio que se corrige, né? Ele veio com a gente. Fazer um 2 só pra ver só. A sociedade tem um déficit cognitivo tão grande que ela continuou não entendendo a mensagem que o filme queria passar. O cara fala, PM tem que acabar. E as pessoas entendem como... Exatamente. PM é foda. Chama o Batman. As pessoas, enfim, viram o Tropa de Elite 2, também urraram com, né, com tudo o que aconteceu lá, com os milicianos, etc e tal, mas a prova que não entenderam a mensagem. Mas só comentar 2 coisas. Primeiro, assim, as plateias urram com filmes violentos, urram com Schwarzenegger, urram com Rambo, e aí eu acho isso a importância do cinema brasileiro. Nesse caso, eu acho Tropa de Elite meritório, claro, porque um herói brasileiro, um filme em que o bandido é o baiano e não é o alien, toca muito mais as plateias brasileiras. Então o herói Capitão Nascimento é importante para o cinema porque é um herói muito mais interessante, quer seja de esquerda, quer de direita, do que o herói do cinema americano. Agora, eu acho que uma chave de leitura, para mim, mais óbvia do Tropa de Elite é do filme anterior. O final do filme anterior do Padilha, que é o Ônibus 174. Pode crer. Se vocês lembram do final do filme, é a viatura indo embora, com o sequestrador lá que morreu sufocado dentro da viatura, e um discurso do Luiz Eduardo Soares. Sim. Falando que a polícia botou ele na camburão porque ele ia ser linchado pela população. Então a polícia está fazendo, na verdade, serviço sujo que a população queria. Então acho que ali, assim, ali está a chave de leitura para Tropa de Elite. Tanto que o Luiz Eduardo Soares teria sido uma consultoria para o próprio Tropa de Elite depois. Sim. Pois é, em filme de Hollywood, até quando o herói é um atirador soviético, o filme é reacionário. Então vamos passar pro caô da semana. Caô. Lê, 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 oh. Nessa semana, o Supremo Tribunal Federal autorizou por 6 votos a 5 o ensino religioso confessional nas escolas públicas do país. Em outras palavras, o Brasil deixou de ser uma república. E graças o responsável por isso é o guardião da Constituição. Então, estamos num caminho ótimo. Como é que a gente analisa essa situação, assim... Porque assim, o STF, historicamente... Historicamente, o STF poderia ser dito assim, eles têm uma linha mais progressista, uma linha mais conservadora de jurisprudência, e agora virou total aleatório, não sabe o que vai acontecer. Quem vota o quê, cara? Eu peguei os votos de quem votou, eu falei, cara, não é possível. Lewandowski votou pelo... faquinha... O que tá acontecendo, basicamente? O que tá acontecendo? Eu falei, acho que foi no programa passado. Perderam a vergonha? Né? No programa passado, eu falei, o Brasil caminha pra poder ser uma Arábia Saudita ocidental. A Arábia Saudita de biquíni. Ali misturado com o México, com o narcotráfico, comandando a porra toda junto ali, um lavando o dinheiro do outro, inclusive. A igreja lavando o dinheiro do tráfico e o tráfico lavando o dinheiro da igreja. 2022, aí Ayatollah Malafaia no poder. Pra isso. Sobre essa decisão... Sobre essa decisão... não tem Estado, não é Estado laico. Talvez eu esteja errado do ponto de vista jurídico, mas eu acho que ela não significa muita coisa, porque, embora agora seja legitimado juridicamente lá pela decisão do STF,
Na prática, isso já acontece, enfim. Na prática, o estudo, né, religioso, quando se dá nas escolas brasileiras, ele se dá do ponto de vista da lógica cristã ocidental, branca e cis, hétero, etc. Então, enfim, né, ninguém fala de Ganesha, nem ninguém fala, né, do candomblé, nem ninguém fala do Ogum, ninguém fala disso. Então, só legitimou, né, no papel, na minha visão, algo que já acontece. Agora, isso abre um filão também para muito... falar de macumba. Não, abre um filão... Não, para pastor virar professor de escola pública. Não, abre um filão importante, assim, do ponto de vista do empreendedorismo, né? Não, eu tô falando sério, gente. Eu, se tenho dinheiro hoje para poder investir, eu ia investir numa escola ateia, só pra famílias ateias. Eu ia investir se eu tivesse grana para isso. Mas assim, eu não sou educador nem nada, mas assim, quando você cria esse ambiente repressivo, escola militar, ensino religioso, cara, você vai gerar uma enorme geração de comunistas ateus, porque eles vão querer se revoltar contra a ordem deles. Tipo, se o objetivo era criar uma sociedade ordeira, e isso vai dar super errado. Pode acontecer. Não, eu acho que não. Eu acho que... Eu não sei. Como é que era isso nos anos 60? Você pode criar pequenos psicopatas também. Não, pode gerar muita gente infeliz, uma geração de infelizes. Eu acho que assim, a grosso modo, as pessoas vão lá seguir a orientação que tem desde a infância. Mas há os rebeldes, né? Os rebeldes vão existir. Mas nos anos 60 os conheciam desse jeito, cara. Falando do STF, que... Enfim, que é um balaio de gado? Foi o artífice desse troço aí. Fica muito claro, cada vez mais claro, que o STF ele não está muito preocupado com a interpretação da lei. Ele está muito preocupado com essa tal de Constituição. Ele está muito preocupado em seguir o espírito do tempo, né? O que está acontecendo pública. Agora, né? Porque esse mesmo STF, que aliás foi aparelhado pelo PT... Né? É o que dizem, né? É o que dizem e tal, porque teve 8, 9, sei lá, ministros nomeados. Mas eles não impediram a Dilma de cair, né? Não impediram a Dilma de cair. Péssimo aparelhamento. Nem pra isso o PT não prendeu a Aécio. Legitimou o golpe e tal. Mas tinha, assim, nos últimos anos, uma tradição mais progressista no campo moral. Sim. Né? Liberou o casamento gay, entre outras, adoção de crianças. O parecer para liberar o tratamento hospitalar de sim, cannabis tinha várias decisões progressistas no campo tem comportamental. Também. O aborto está em pauta também. Comportamental e moral. E esse caso mostra uma certa virada nisso, seguindo ou virada o espírito Não, mas do tempo. essa justificação de liberdades individuais é muito louca, né? Porque assim, você está na escola pública. Então, quem está na escola pública não está lá por opção. No Brasil, a realidade é essa. Quem estuda na escola pública por falta de opção. Se você quiser ter um ensino confessional, já tivemos uma escola confessional. Já tivemos vários convidados aqui explicando como é que funciona a questão, né, econômica. De que o primeiro dinheiro que o cara ganha, coloca o filho na escola particular, mesmo sendo escola particular ruim. Inclusive, isso é um dado agora que cresceu, porque é óbvio, com a crise, cresceu o número de pessoas, de pais querendo matricular os filhos. E aí, quando você não tem opção, como é que você pode dizer que você está respeitando a liberdade individual do cara que não tem opção de estar ali e tem uma religião imposta a ele? Eu não vi, eu li por alto, assim, e só li o voto não li todo, obviamente, a justificativa da Carmen Lúcia, que foi o voto de Minerva, foi 6-5, e a Carmen Lúcia, como presidente, votou por último e desempatou. Ela diz que não fere a Constituição, né? Não, imagina. Porque é facultativo, né? As aulas, para quem não entendeu, o ensino religioso seria facultativo e feito fora do horário de aula. Não, assim, tirando que... Se a professora mandar criança de 7 anos pra aula, a criança de 7 anos vai dizer, não tô afim. E assim, os próprios pais, né? Ou seja, ensino religioso, enfim. O Estado Nacional moderno, esse constitucionalismo moderno, ele foi criado a partir de ideias liberais, que uma das principais delas era a separação do Estado e da Igreja. Então a Constituição ela se baseia na filosofia de não fazer isso, não dar dinheiro público para ensinar as crianças a rezarem. Acho que o Fagner matou a charada. Quais são as igrejas que se realmente... Quem fez campanha para isso? Quem são as igrejas fortes, né? Quando você fala ensino religioso, aí você vai ver, por alguns dos colégios mais com melhores notas, enfim, do Rio, até do Brasil, são os colégios católicos, São Bento, Santo Inácio, São José, então já começa por aí. E isso vai agora entrar na... Não, mas porque escola particular sempre foi sim. Isso vai entrar agora nas escolas públicas, ou seja, é o mesmo segmento, ou seja, a Igreja Católica, e a segunda maior igreja, né, nesse sentido,
é a igreja evangélica, né? Com Mas não é pentecostal. as suas várias denominações. Então, cara, isso fortalece quem já tá forte, já é forte, né? Você não consegue... Sim, não vai ter nenhuma escola com um imã dando aula. Vai ter enfim. uma escola com um Se budista, tiver, vai juntar a MBL vai- na porta chamando de terrorista. vai virar notícia, vai virar Coleginho de terroristas. Vai virar Só- notícia. Só uma coisa que eu acho que é importante é toda a discussão que tem de OS administrando, por exemplo, o ensino. Então, a possibilidade é São Bento, etc., passarem a ser uma OS que vão administrar ensino público. Ou uma também. OS do Malafaia. Ou do Malafaia, sim. Eu estudei em escola Isso é grave. católica e eu não tive ensino confessional. Eu, em escola católica. Você estudou em colégio católico também? Não estudou, Lula? Não, Você não achei centro educacional. você é do centro. Experimental. Você é do centro, é verdade. Mas assim, eu estudei no colégio católico em Niterói e não tinha ensino confessional. O ensino era laico. Era um ensino de religião, mas assim, falava sobre tudo e tal. pra explicar- Isso num colégio particular católico que tinha freira no meu colégio. Só Então, pra- assim, a ideia de você partir isso para o ensino público eu acho absurdo, assim, não consigo visualizar. Isso que eu ia falar, só para explicar mesmo, para que de repente para os ouvintes que não tá muito antenado, essa decisão vale para escolas públicas, A né? gente tá falando sobre isso aqui, ó, a matéria da BBC Break Brasil. news? Não, a matéria da BBC Brasil, né? Satanistas criam curso infantil para contrapor ensino cristão em Aí, escolas de Fagner Estados tava Unidos. vendo... Pois é, aí, imagina, vão Bafomé, né? Imagina, vamos O mochila falar de criança, sem teco gelado. Cara, Ventilador de teto. em tese, né? Em tese. 569 que não passa nunca. A religião maradoniana, por exemplo, lá do México, da Argentina, E né? uma religião que o José Trajano vai gostar muito é a religião de Joe Coltrane. Que eles têm uma igreja em São Sério? Francisco, sério? Todo sábado tem missa de Joe Caraca, Coltrane. Trajano. Eles ouvem junto o Blue Train e depois tem uma live session, uma jam da galera Caraca. tocando os instrumentos. Eu acho interessante a aula ser facultativa. Vamos falar. Você pode não ir, você vai pro inferno. Tudo bem, queridinho. criancinhas. Você quer arder no inferno? Então, isso mostra a força das instituições cristãs aí no país. Não só a igreja católica, mas também a igreja evangélica, que vão aproveitar e vão colocar Jesus na cabeça dessas crianças. E só pra salientar como é que O pior Jesus, Não, né? como é que vão colocar as- Jesus na cabeça à força, né? né? Você E vê o como é Jesus que totalmente diferente daquilo que Jesus Jesus supostamente louro, Jesus louro do Pra azul. você ver como é que as instâncias superiores no Brasil andam num modo completamente aleatório. Break news de novo? O mesmo. Eu não faço esse tipo de coisa, eu sei que o programa tá gravado. Eu sei que o mesmo STJ que soltou o Rafael Braga, agora tem um ministro fazendo enquete no Twitter perguntando: você é o juiz, o Brasil deve sofrer uma intervenção militar? O quê? O ministro AG Fernandes acabou de postar isso no Twitter faz umas Tem um 2 ministro horas. também reaço da STF, que esqueci o nome dele. Mas, enfim, O Kojak? Eu acho inacreditável. Não, do eu acho STJ que ia pro inacreditável, STF. cara. Eu acho inacreditável Ives como Gandra, ju- Ives como Gandra. Mas Gana já aposentado, eu acho. aposentado. Eu Mas acho- ele. Não, muito aposentado, não é pouco aposentado, É? não. Acho que sim. Eu Não, acho filho, realmente- não, dele? Talvez seja um filho. É o filho. Que foi o indicado Ives Gana pro do, STF. o Ives Gana do impeachment Ia ser- tem 850 anos. Não, pô. acho que é o filho, então. Eu acho realmente inacreditável como muito provavelmente o Brasil é o único país do mundo onde os ministros do judiciário dão entrevistas à torta e à direita, Tribunal vergonha. postam, Superior. Normalmente postam as pessoas no nem sabem quem são os Facebook, ministros do seu postam país. no Twitter. Marco Aurélio, Gilmar Mendes, o esses caras ministro, perderam- o ministro do STF, cara, é o cara que ninguém Mais tem que discreto. saber o que ele pensa, ele tem que ser o mais discreto possível para poder tomar todas as decisões. Mas no Brasil não, no Brasil o Gilmar Mendes tá quem aí manda, Gilmar todo Mendes é quem dia manda. dando entrevista, falando o que pensa, falando o que não pensa. O João Plenário, né? Igualzinho do João Plenário da Praça é Nossa. Aí todo dia, cara, no jornal dando entrevista, falando o que quer e o que não quer. Isso é inacreditável. Acho que o Brasil é o único país que. O que ele merece, Fagner? Gulag, cabelo. Fica. Falta cana no Brasil. Lá no Mato Grosso, que é a Falta terra dele cana no lá. Brasil pra essa Fica gente. a expectativa pra saber se. Sojeiro. Fica a expectativa a saber quando ele sair na expulsória se a Globo vai Dia 20 continuar. anos. Vai Falta continuar, muito tempo. Vai continuar mantendo na programação com de Maluco. frente com o Gilmar. Rapaz, diariamente. rapidinho, eu preciso falar. Eu trabalho Podia num jornal- morrer, Eu tá trabalho lá. num jornal que assina a Que é Agência vendido Estado, pro bispo. Ah, não. Que a Agência Estado, né? E o Estadão, cara, todo dia tem. Além do Alckmin, porque tudo bem que é o governador de São Paulo, vai É lá. o dono do Estadão? É o assessor faz assessoria de imprensa. Todo dia Estadão fala do Gilmar. O Gilmar Mendes comenta tudo. Eu quero saber o que ele achou do jogo, o que ele achou do... E o Mengão, Gilmar? O que ele tá achando, Ah, sei o lá, Mengão. do campeonato. Esse Muralha. Que, cara, o Gilmar O Gilmar Mendes... acha que a culpa é do Muralha ou do Diego? O Gilmar Mendes é o grande comentarista desse país. O cara comenta tudo. Inacreditável isso. É cara. impressionante, mas vamos passar pro Mas ele Guanabara. comenta porque alguém dá espaço pra ele comentar. Sim, né? Se claro. ninguém ouvisse ele, ninguém ia saber o que É ele cíclico. pensa. Mas agora sim, vamos para os tempos da Guanabara. Quero um bate-papo na esquina. Eu quero o rei antigo com
crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã. O Rio de Janeiro sempre foi um polo de produção e reprodução do cinema no século passado. Aqui perto, na Praça Anspenha ou na famosa Cinelândia, as salas inundavam as ruas. A partir da década de 80, iniciou-se um processo que fez a sétima arte, de atração popular e de preço popular, passar a ter preços mais altos, salas menores e passando para os grandes shopping centers e esse templo de consumo da E os classe cinemas média viraram brasileira. templos. Rafael, eu sei que a sua pesquisa passa muito sobre isso, porque eu já li, comprei seu livro, mas, então, como é que foi esse processo do cinema de rua, de um processo popular de 500, 600 lugares para esse Cinemark vazio de hoje em dia? Na verdade, o cinema no Brasil atingiu seu auge nos anos 50. Já nos anos 60 e 70 vai tendo uma diminuição do número de salas, que elas vão sobrevivendo já com expedientes de divisão das salas maiores em 2 e 3, e também uma questão importante que é uma caos urbano cada vez maior, problema de transporte. Antigamente os cinemas ficavam na frente sempre de ponto de ônibus ou ponto de bonde. Né? O trânsito vai ficando cada vez mais caótico, depende de estacionamento, tem flanelinha, tem violência. Então, aos poucos, os cinemas foram migrando para longe da rua, né? Do cinema de rua, calçada. Você entra no cinema, foram os primeiros cinemas das galerias, aqui na Tijuca, em Copacabana tinham vários. Aos poucos foram para os shoppings. Mas essa crise foi, na verdade, mundial. Né? O cinema foi perdendo espaço, inclusive por novas tecnologias, o videocassete, depois TV a cabo, etc. Né? O que você tem realmente é um declínio radical do número de salas de cinemas no Brasil dos anos 80 até os anos 90 e volta a ter um crescimento com a chegada dos grupos estrangeiros. O setor da exibição sempre foi um setor do empresariado nacional, né? Luiz Severino Ribeiro, por exemplo. A partir de 97 chegam os grupos estrangeiros, Cinemark, UCI, Reut, Cinépolis chega um pouco depois, que é um grupo mexicano, e investem um dinheiro trazendo esse modelo do multiplex, porque na verdade já tinha sala de shopping antes. As salas de shopping no Brasil, na verdade, eram uma nova feição das salas de galeria. Né, das Barra Shopping era Severiano Ribeiro, por exemplo. Barra Shopping, Rio Sul, né, quem é de Niterói, Niterói Shopping 1 e 2, depois Arte Plaza 1 e 2. Foi virando o Bem Market também era Severiano Ribeiro, né? E o que é o multiplex? É um modelo de maximização dos recursos. Você tem uma entrada só, um pouco, meia dúzia de caixas, uma pipoca só, cara, porque é o que dá o dinheiro. É o que mantém o cinema vivo. É o que mantém, vivo. Né? E várias salas pequenas. A ideia original do do multiplex, era uma sala maior e diminuindo. O filme entrar em cartaz na sala maior, enquanto é novidade, e vai indo para uma sala menor, que era reproduzindo no mesmo complexo o que já acontecia no circuito. O filme estreia na melhor sala, no centro, depois vai para o subúrbio, vai para o interior. Mas o que aconteceu, na verdade, foi essa ideia de ter um número maior de salas e se pensava que seria uma programação mais diversificada, né? Então você vai 12 salas, 16 salas com um filme em cada, na verdade você tem o mesmo filme. 7 passando o mesmo filme. Mas passando o quê? Em horários diferentes. Não importa a hora que você chegue, tem um filme começando, e pode ser o mesmo Homem-Aranha, ou o mesmo, mas a hora que você chega você vai conseguir ver o Homem-Aranha. Versões dublada e legendado. Dublado, legendado, 3D, 4D, 3D IMAX, 4D IMAX, 5... Mas então, é o mesmo? Eu acho que é uma tendência também dessa ideia de você dar todas as opções e conforto possível ao espectador que quer ver o filme, mas não vai ver aquele, mas vai ver a hora que quiser, na sala que quiser, não importa como chega. A cadeira com um buraco pro copo. E agora essa elitização tá aumentando porque, de fato, enfim, com a tecnologia digital, a qualidade do home theater, do audiovisual de casa, ficou cada vez mais próximo do cinema, e aí a alternativa são esses serviços acessórios, né? Pipoca aromatizada, vinho. Então a tendência do mercado agora são as salas VIPs. Que cobra do dobro do preço que já é tem uma experiência, basicamente. Salgadinho, garçom, vai lá. Tá caríssimo o cinema. Nunca tive essa... Eu lembro que a primeira vez que eu fui ao cinema, não sei se todo mundo lembra que a primeira vez que foi ao cinema na vida. A primeira vez que fui ao cinema foi no Cine Olaria, no saudoso Cine Olaria, assisti Os Trapalhões e o Rei do Futebol. A sala ainda existe, né? A sala existe ainda, Eu fui a algum filme dos Trapalhões, mas eu era muito pequeno. Mas eu tenho várias lembranças do Cine Palácio, em Campo Grande, que era na minha rua, que era um cinema imenso, com galeria, 1.200 lugares, e que hoje é, adivinha o quê? Vocês têm uma chance. Igreja Universal do Reino de Deus. Eu queria perguntar pro Rafael sobre... Tem um vídeo do Porta dos Fundos. Hoje não, é desde 89. Tem um vídeo do Porta dos Fundos que é muito bom, acho que é a igreja, se não me engano. É igreja o nome. Que é excelente, que mostra isso, né, do que era o cinema anterior. O pai com o filho, ele era um cinema. Ali tem aquela igreja, era um cinema. E tá, as pessoas rezavam onde? Na igreja. Mas aí ali, né? Ali onde tem aquela igreja era uma sorveteria.
que as pessoas faziam? Tomavam sorvete pra comer na igreja? Mas virou shopping, ou virou supermercado ou virou de igreja, né? Esses cinemas queria mais saber antigos. se você tem, se você fez a pesquisa, como é que O outro cinema de Campo Grande virou restaurante popular do Garotinho. Cine Campo Pois eu Grande. acho melhor quando vira igreja, porque mal bem a igreja é muito Mantém a parecida com o arquitetura. cinema, né? Tem um púlpito, tem as Não, o Cine plateias. Palácio manteve Não se mantém. a Pior é estrutura quando do vira cine. supermercado, vira academia, ou quando demolem. que A é mais livraria... comum. a livraria O dá Cine pra recuperar, Olaria, né? o Cine Olaria, o prédio existe, mas ele não virou igreja, não? Agora Não, ele agora existe. chegou. Teve um projeto, porque ele ainda pertence ao Severino Ribeiro. E se não me engano, ele é tombado. Então há um projeto de Kinoplex Olaria. fazer o que mesmo coisa que fizeram com o Leblon, né? Em troca de eu remodelar o cinema, me deixam destombar, construir um prédio, e o cinema, que era um prédio único, vira térreo. É o que estão fazendo no Leblon, né? O Cine São Luís virou uma galeria. Né, Mas só com- queria com falar cinemas assim, em cima, as ações lá e no reações. Um fenômeno mundial hoje também é tentar resgatar antigas salas de rua, por essa coisa do cinema como um ato Pirata, cotidiano. né? Da vizinhança aí no o cinema Paysandu do seu bairro. fechou, mas a sala tá lá, né? Eu acho que não Tem virou muitas nada. salas que ainda podem ser resgatadas, né? Eu acho, por exemplo, no Rio de Janeiro, Maravilhoso, o maior Paysandu, tesouro que a tela gente, imensa. o maior tesouro que a gente tem é o Cine Iris. Né? Cine Iris, que ele ainda sobrevive porque é a mesma família dos donos originais, é uma sala pornô. Com entretenimento adulto. Sempre um bom filme. Mas ainda a sala ainda tem o mesmo modelo para você resgatar a sala, ela tá como era no É o slogan. 1921. Então isso aí devia ser mantido, né? urgentemente Acho que eu nunca entrei tombado, no Cine utilizado. Iris. Acho Também que- não. Eu fui a muita Não, festa mas loud. tem sempre um velho esquisito entrando no Tem vários, já passei por ali. Mas a sala, Gente, eu fui a muita festa loud no Cine Não, Iris. tinha nos anos festa, 2000. não é só, Tinha ainda festa, tinha tinha festa. Vi muito lá. show bom no Cine Iris. não, é uma sala lindíssima. E aí o show era ali na onde tem a tela, né? E a galera ficava onde são as cadeiras. Aí, tipo, eventualmente você sentava, né? Durante o show. Não, então, aí um dia uma amiga minha trabalhava na festa, vendia na bilheteria ou vendendo cerveja. Aí eu falei um dia, pô, e como é que vocês fazem pra limpar as cadeiras? Ela virou assim pra mim, limpar? Eu nunca mais sentei nas cadeiras. Mas assim, você acha que o declínio, obviamente, do mercado pornô foi muito mais rápido, né? Porque é o tipo de coisa que você pode fazer em casa, você faz. Não, mais ou menos. Não necessariamente. Porque as pessoas que vão ver filme pornô não podem fazer em casa, não. Não, assim. você tá no aperto ali, nunca tá no trabalho, né? Não, você ainda Cinema tem, pornô ali. ainda tem sala pornô, várias salas pornôs ainda funcionam, o próprio Cine Iris. O sala pornô, na verdade, foi uma forma dessas salas, sobretudo nos centros, né? Tinha um outro na Cinelândia que funcionou até bem pouco Tem, tempo. o É, ali, acho que nome. funciona em frente à Perto da Câmara Municipal. É, tem o teatro, do lado do teatro. O cinema Orly. Orly. Exatamente. Por que a sala pornô é um ponto de encontro? É. É isso que eu ia falar, você não pode fazer em Você casa. não vai necessariamente. sozinho, normalmente. É Só você vai sozinho você e vai encontra encontrar alguém. pessoas. É quase a galeria do amor do Aguinaldo Timóteo, né? Da música do Ou Aguinaldo o Timóteo. banheiro da Smart Fit, igual o Lauro o Selmo Góes falou. É, vocês estão entendidos, né? Não, eu leio. Não, mas assim, na verdade, de fato, o que faz a sobrevivência do cinema não é o filme, é o espaço. Sim. Sim. Quer pra namorar, levar sua namorada pra comer pipoca, quer pra encontrar enfim. Um travesti. Exatamente, quer que seja. É, porque o filme você vai ver de qualquer forma em outras mídias. Hoje em dia, sim. Novamente, como você falou, a experiência. A experiência, por exemplo, afetiva. Uma experiência muito tinha um cinema na galeria do Largo do Machado também. Acabou também Tem aquele. ainda, o São Luís. Era o Cine Não, Condor. não é o São Luís, não. Cine Uma Condor. galeria. Exatamente. Acho Cine que Condor. acabou, a Galeria Condor tá lá. Cheguei a assistir filme lá no início dos anos 2000. Acabou então também, né? Não, assim, alguns espaços ainda podem ser resgatados. Cine Palácio virou teatro, né? O teatro Virou fechou. teatro o que Riachuelo, é a Livraria inclusive. Cultura tem lá, um dá pra texto, eu fazer. tava postando isso outro dia, tem um texto do Rui Castro cheio de erros, dizendo a história do Cine Palácio. Paga uma nota pro Rui Castro pra ele falar um monte de besteira. Porque o Teatro eu Riachuelo fui a peças e antes de cada peça tem esse um texto vídeo com algumas Ricardo. informações erradas lá. Mas lá, na verdade, é um prédio, na verdade, isso é um absurdo. O porque Cine Palácio era grande. Posso contar um pouquinho a história? O Severiano Ribeiro recebeu uma grana para reformar. Então, até pouco tempo eu vi. Pra sei ser cinema. Batman, James Bond ainda no Palácio. Sim, até Palácio 10 anos Indústria, atrás. Sim, 10 10 anos atrás. atrás, sim. Tinha Festival do Rio lá. 15. E aí vendeu pro Banco Opportunity, que é o mesmo que comprou. Daniel Dantas. E que é o mesmo que comprou um monte de móveis na Rua da Que comprou a Carioca. Rua da Carioca toda da Ordem Carioca Terceira do toda. Carmo. ali. metrô. E E acabou aí- com a guitarra de prata. E aí eles, na verdade, o que eles queriam com o Teatro Palácio? Era uma saída para a Rua do Passeio do mega empreendimento que eles fizeram na Rua das Marrecas. E aí, apesar do prédio ser tombado, eles reformaram tudo, mas a função principal é quebrar e virar uma passagem. E vai ter uma passagem Que subterrânea loucura. cheia de loja e praça de alimentação. Rapaz, loucura. é porque inauguraram agora, virou teatro, achei legal, pô, pelo menos virou um Já teatro. viram uma e tal. mega obra que tem ali, durou anos ali na Rua das Marrecas, que Sim, subiu uma torre sim, e subiu a é torre. conectado, é verdade. Sim.
Caramba, não sabia. Eu queria saber também Um dos problemas aí, na verdade, do cinema, para a sobrevivência dos cinemas, é a especulação imobiliária. Os cinemas ocupam grandes terrenos grandes em lugares áreas valorizadas. Sul, Exatamente. Mesmo no subúrbio, são áreas nobres do O Teatro subúrbio. Leblon sofreu do mesmo mal, né? Acabou fechando aí. Madureira, eu acho que não tem mais teatro a não ser no shopping. Tinha, acho que 2 ou 3. E é bom você citar Madureira e Olaria, porque são as regiões mais carentes de atrações culturais, de teatros, etc. Por isso a importância de um projeto que a Rio Filme teve, mas nunca botou dinheiro, só botou dinheiro em filme da conspiração, que era de reabrir salas do subúrbio que ainda existem. Cine Olaria, Cine Madureira, uma série de salas que ainda... Cine Vaz Lobo, que é um cinema lindíssimo, tombado, que tem uma associação cultural fortíssima que conseguiu desviar o caminho da trans, não sei o que ia demolir o cinema, conseguiram mudar para sobreviver o cinema, mas ainda não teve nenhum investimento da prefeitura para resgatar aquele Madureira espaço. acho que acabou, acho que eram 2 ou 3 cinemas de rua em Madureira, e também vi Titanic em Madureira, num dos cinemas de Uma novidade, Madureira. essa Madureira foi o primeiro cinema de shopping do Brasil. É mesmo? É. Não sabia. Madureira. As pessoas falam de Shopping shopping, né? Mas os primeiros shoppings Antes do começaram... Barra Shopping? Começaram. Os Eu era primeiros criança, shoppings o Barra começaram Shopping tinha já. no subúrbio, na Baixada, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói e no subúrbio, Madureira. Eu vi Depois que Ghost vai no ter... Barra Shopping. Pô, você tá velho sou. mesmo, você faz. Você viu o Ghost no cinema, O cara? vento levou. Ghost no cinema eu não vi, não. 89. A censura era 10 anos e eu tinha 9. Então, foi então, Ghost eu não vi no Ghost de cinema, 89, não, mas Titanic 89. eu vi. Titanic eu vi sentado na escada do cinema. Eu vi Titanic em Teresina. Fiz Essa é uma longa toda a história. sala. Fiz toda a sala na época. Titanic em 97, né? 97, Eu tinha 14 anos. Fiz toda a sala de cinema rir na hora que apareceu o Leonardo DiCaprio congelado, que eu dei um grito: "Oh, o picolé!" Aí todo mundo riu pra cacete Sempre na foi sala de fanfarrão cinema. desde e tal. jovem. Suburbano, né? 14 Cinema no anos. subúrbio tinha suas vantagens, Eu assim. era um grupo de 20 adolescentes, né? Lá zoando pra ver o Titanic, meninos e meninas. Aí eu dei um grito, todo mundo. As pessoas à beira de lágrimas, né? As meninas que choravam começaram a rir com o grito de "Ó, o picolé." Essas histórias e muito mais no canal de YouTube de Fagner Torres já. Isso é mentira, gente. Isso não vai existir. Ah, não? É fake Não, news. isso não vai existir. Mas não. essa iniciativa da Globo Filme, da Rio Filmes que você mencionou, de revitalizar essa sala, você acha que assim teria um público que conseguisse pelo menos manter o espaço aberto sem depender de incentivo externo? Olha, eu acho que é possível sim. Se criou essa crença de que cinema não dá dinheiro, que a única forma de dar dinheiro é multiplex. Mas eu tenho minhas dúvidas porque há uma resistência. Há pessoas que hoje em dia não querem pegar o carro e ir para um shopping para ir para o cinema. Querem ir no shopping perto de casa. E sobretudo nessas regiões... Onde pegar o carro significa andar bastante, né? Significa bastante, ou se não tem, na verdade... Pegar a fila do estacionamento, significa ir do pagar outro lado, estacionamento. significa do outro lado da cidade. Eu acho que é possível. Inclusive, obviamente, não só como cinema, mas como centro cultural. Mas... a gente está falando também de algo que não visa só ganhar dinheiro, né? Visa levar cultura às pessoas, né? E, sobretudo, também é uma coisa importante: o cinema revitaliza o comércio local, revitaliza o espaço, né? Onde tem cinema vai ter um bar do lado vendendo cerveja para a pessoa ir, uma lanchonete. Então, são ações fundamentais, sobretudo no subúrbio do Rio, muito deteriorado, né? Muito degradado. As salas de rua que sobrevivem no Rio de Janeiro, muitas delas vinculadas ao Grupo Estação, né? Que vive uma crise há vários anos. Tinha o espaço Itaú, não sei se ainda recebe. Itaú, recursos. agora Cinema Itaú. Cinema Itaú, mas tem recurso do Itaú ali, que era o Unibanco e tal. E acho que o Cine Santa, né? Que O Odeon aqui da o Odeon era BR. Era BR, agora fechou, tem né? um outro para todos. Agora é Centro Cultural Luiz Severino Ribeiro. Severino Ribeiro. O cinema que eu mais gosto de frequentar no Rio de Janeiro hoje, não é o Odeon, não é o Cine Santa, é o Cine Palácio, não daqui do Largo do Machado, não. O Palácio Catete mesmo, ali, aquele cineminha que tem dentro. Estação Museu da República. Que tem dentro do Museu da República. Gosto muito daquele cinema ali, inclusive foi o melhor filme que eu assisti nos últimos 6 meses, não, mais, nos últimos 9 meses, eu vi lá, que foi um filme italiano chamado Belos Sonhos. Fica a dica pra brasa quem pra minha quiser ver. sardinha, o melhor cinema do estado do Rio hoje em termos técnicos é o Cine Arte UF. Lá da, eu não fui depois da reforma. Da onde? Cine Arte UF. Cine Arte Em UF. cima. Eu vi muito filme no antigo, quando era misturado com era teatro. muito ruim a projeção lá em som. Mas agora a programação era muito boa. Mas agora tá com qualidade ótima. E o legal lá é que, de fato, o ingresso é bem acessível. É uma pena que não é tão divulgado, né? Porque as sessões não... E é uma Como coisa é que tá a importante. situação do Cine Caraí, que tá fechado há vários anos ali? É uma coisa complicada. Mas isso é uma coisa importante, porque o que adianta o governo investir em fazer filme se não tem onde passar o filme? Onde exibir, se as pessoas né? não conseguem É um ver. belo Então, prédio Art Deco, quase
na praia de investir em Caraí, exibição é frente a uma importante. Inclusive praça. tá em consulta pública uma normativa da Ancine de permitir que recursos fiscais sejam investidos em exibição, não só na produção. Ah, sim. Né? Porque, de fato, a Vivo Rio, Itaú, usam dinheiro de marketing. Não era importante, inclusive, realmente ter patrocínio para manter essas salas de pé. Niterói agora recebeu essa semana um projeto. História complicada. Você pode até, se quiser falar. Mas porque... o Cine Caraí, eu acho assim, importante falar. Só dá um contexto para as pessoas saberem que tem gente ouvinte de fora do Rio e as pessoas não sabem muito bem como é que é o esquema. Mas é um cinema muito importante. O Cinema Caraí é um cinema de 1942, belíssimo Art Deco. É um cinema de 2 andares. Eu acho importante assim, ver um filme num cinema que tem balcão, que tem 800 lugares. Diferente. É completamente diferente. E os jovens não sabem o que é isso. Não. Mal sabem o que é o cinema. Só em Bastardos Inglórios. O último filme que passaram foi Senhor dos Anéis. Bastardos Inglórios eu vi com 2 andares. É uma experiência completamente diferente. Jogar pipoca quem tá embaixo, né? Era um cinema do Luiz Severino Ribeiro. O Cine Paysandu tinha sala de fumantes. Isso, tinha um fumódromo. O Cinema Caraí era do Severino Ribeiro, só que, obviamente, o terreno vale uma fortuna, né? Era o último terreno edificável em frente à praia de Caraí, né? Aí ele queria vender. Imagina. Conseguiu vender, só que aí teve toda uma movimentação que é importante, né? Essa coisa do cinema ser importante para a população, então protesto contra a demolição, teve um abaixo-assinado, conseguiram tombar o cinema, e aí o investidor que tinha comprado o cinema não estava tentando burlar para ver o que conseguia, mas aí naquele momento ainda vivíamos no país rico, a UF junto com a prefeitura, né? Ou seja, com dinheiro federal e dinheiro municipal, conseguiram comprar o cinema. Só que logo depois veio a crise e hoje não tem dinheiro para fazer nada. Então o cinema hoje pertence à Universidade Federal Fluminense e à Prefeitura de Niterói, mas não tem recursos tem projetos para reativá-lo, mas não tem dinheiro para fazer nada. Então ele tá salvo de destruição, mas está deteriorado, abandonado. Mas havia sentido lógico em ter porque o cinema Icaraí é muito perto do Cine Arte UF, que era outro cinema da faculdade. Fazia sentido ter essas duas operações tão próximas? Eu acho que sim. Quando eu era adolescente, eu ia ao cinema, tinham 7 cinemas em Icaraí. Né? A mesma coisa, você vai no shopping, tem 12 salas, tinham 7 cinemas que eu ia a pé de um para outro. Vou ver o filme do Icaraí, depois eu vou ver o filme do Cine Center, depois vou no Cine Arte Trade Center também. Trade Center, inclusive, nunca fizeram nada lá, né? Não, porque lá é uma questão que era obrigação do condomínio ter sala de cinema. Então, também compraram para criar uma loja americana e viram que o regimento não podia. E aí tentaram subornar todos os condôminos para mudar o regimento, mas eram muitos condôminos. Sempre tem um velho chato, legal. Rafael, você acompanha movimento... Você acompanha movimentos de cineclube aqui no Rio, Niterói? Claro. Tem muita força isso? A gente teve um movimento muito forte há alguns anos atrás, com o digital, nessa facilidade de ter um projetor, a tela. Né, teve o Mate Congu na Baixada, Beco do Caxias, Rato, né? Beco do Rato. Você teve aqui vários ligados a revistas de crítica, Contracampo, Cinética. Né? Lá na UF a gente tem agora, mas acho que é interessante, agora tem uma coisa mais, parece ter a tendência mais recente que acho fundamental são cineclubes temáticos. Então lá, por exemplo, na UF a gente tem vários cineclubes, por exemplo, quase catálogos, que é só cinema de mulher, filmes dirigidos por mulheres. Tem um cineclube Laerte, que é só de temática LGBT. Então, a gente tem o Tela Negra, que é um cineclube de questões étnico-raciais. Porque o cineclube é fundamental o cinema como ferramenta para debate. Não é cada um ver o filme como em casa. Formação também, né? O cinema existe, sobretudo, como essa experiência coletiva. Sim. Então, o cineclube é uma tentativa de resgatar essa experiência coletiva, ainda mais com um incentivo para que o filme não fique só na exibição, mas... Né, haja o prolongamento da discussão depois. Só para concluir essa temática de sala de cinema polêmicas em Niterói, o que aconteceu lá com o negócio porque parte do caminho Niemeyer, né, porque a Prefeitura de Niterói... Na entrada do campus Graguatá. A Prefeitura de Niterói adorava dar dinheiro para os Niemeyer. Acho que devia ser uma coisa revolucionária, assim, dar dinheiro e aí eles fizeram lá um cinema que nunca saiu do lugar e metade dele está funcionando e metade dele está lá parado. E agora parece que não vai mais estar parado. O prédio, inclusive, tem um formato de rolo de filme, né? Sim, Isso. Vamos lá, essa é uma história complicada. Isso começou com o Centro Petrobras de Cinema, as vacas gordas da BR Distribuidora, já privatizada, decidiu construir um museu de cinema em Niterói, a prefeitura cedeu o terreno, ia ser com Niemeyer para incrementar o caminho Niemeyer, mas a contrapartida era a Petrobras constrói o prédio, a prefeitura mobília, coloca para funcionar. A prefeitura não tinha dinheiro, não fez. Petrobras entregou, já fiz o prédio, ficou lá anos fechados, passou o governo PDT, entrou o governo PT, entrou o governo PDT, nada. Na última gestão do Rodrigo Neves, do PT, agora PV,
decidiram licitar para iniciativa privada. Houve muita resistência, porque foi um prédio feito com recursos públicos, porque vai entregar para iniciativa privada. O discurso não tem dinheiro, ou entrega para iniciativa privada ou vai ficar fechado. E aí o acordo foi, entregamos uma parte para iniciativa privada, e não vai ser para qualquer cinema, vai ser um cinema mais cultural. Aí chamaram o Grupo Paulista Francês da Reserva Cultural, que tem um complexo na Paulista para inaugurar. Com contrapartida, faz um shopping cultural e cinema, mas o resto do prédio, que é a parte redonda, né, comprida, e a parte redonda, vai ser do Estado, vai ser para UF, atividades atividades culturais, não vai ser para finalidade comercial. E essa semana foi divulgado um acordo do MINC com a Prefeitura para construir um museu digital do cinema brasileiro, que eu não sei de onde veio essa ideia, nesse círculo. O que eu acho suspeito é que quem estava presente era o Cacá Diegues, representando a Globo, e não sei se vocês conhecem a Fundação Roberto Marinho. Eu ouvi falar, representando a Globo. Que descobriu que dá dinheiro ao museu, diga Museu da Língua Portuguesa, diga Museu da Manhã, diga MIS, e parece que agora o Rio está falido, o Niterói está com dinheiro, todo mundo atravessa a ponte. Então vamos ficar de olho nisso aí. Ficaremos de olho e vamos queria passar... falar só rapidinho, vocês queriam falar do... Não vamos esticar, não. Nessas revitalizações que tiveram aí, teve o Imperator, que é lá no Mer, que é um cinema que eu vou de vez em quando e tal, que é um cinema que foi bem legal, virou um centro cultural, João Nogueira, que tem teatro, enfim, tem a exposição lá do João Nogueira, tem cinema também. Então, assim, é bem legal, ficou bem legal também, e é um cinema que o ônibus me deixa na porta. Então, no coração do Mer, na Dias da Cruz. Ele é um cinema bem legal. Quem for da área pode visitar, que tá bem bonito. Meyer teve dezenas de cinemas numa época. Né? Esses espaços tem. O que houve também nesse processo dos anos 80 em diante foi a gentrificação, inclusive geográfica. Sim. Os cinemas se localizaram na Zona Sul. Sim. Enquanto, na verdade, você tinha cinema no Rio de Janeiro inteiro. Hoje você tem, inclusive no shopping, muito mais shopping na Zona Sul, na Barra, na Zona Norte, do que no resto da população. Então houve realmente uma dificuldade. Para algumas partes da população, ficaram muito mais carentes de cinema. E acho que são os blockbusters, né? Para você sair do blockbuster, você tem que ir para a Zona Sul, pro centro. Exatamente. Então agora sim, vamos ao terror do baile. O terror do baile. Bom, a gente tomou gosto de falar futebol no último programa, e o terror do baile dessa vez será uma mistura de coisas anteriores do programa, né? O goleiro do Flamengo, Muralha. Alex Roberto. E é justamente sobre Muralha, isso. a gente não tem que seguir o que o Extra tá fazendo. Cara, a questão é justamente essa. O que o Extra está fazendo é uma grande sacanagem com o jogador que vem tendo uma temporada regular com a camisa do Flamengo. Regular? O que não é mentira dizer que a temporada dele é regular. É muita sacanagem isso. Ele, enfim, não é papel. Eu entendo que a torcida, que os rivais sacaneiem o Muralha, etc e tal, mas um jornal colocar na sua linha editorial que não vai chamar o goleiro pelo apelido dele, porque provavelmente o jornal deve estar decepcionado com as atuações dele, né? O Diário da Raça Flá, provavelmente o Extra deve ser o Diário da Raça Flá, tá decepcionado, não vou mais chamar meu goleiro pelo nome, pelo apelido dele, enquanto ele não fizer boas atuações. Eu acho isso uma tremenda sacanagem. O Flamengo fez uma campanha digna, perdeu, né? O Cruzeiro foi campeão sem a ajuda da arbitragem, o Flamengo, enfim, jogou muito bem, fez o que deveria fazer numa final de campeonato, e eu acho que, assim, o Muralha tem que ser tratado como Muralha, afinal de contas ele é um jogador talentoso, que tem muito a acrescentar ao futebol carioca. Quer o Fluminense? Voltando... Já tem o Diego Cavalieri. Já tem o Júlio Chester. Voltando ao assunto sério, o prêmio Terror do Vale vai pro Marvel dos Anjos, que é o editor do Extra. Ele é o editor do Extra? Do Esporte. Do Esporte. Ele que inventou essa história. Foi. Rubro-negro fanático, diga-se de passagem, não tô mentindo. Diário da Raça Flá. O negócio é o seguinte, qual é a necessidade de fazer um assassinato de reputação desse com um jogador? Que é ruim, mas, porra, jogador ruim já teve em tudo que é time. O que eu gosto da teoria da Flapress é que ela é Flapress quando ela apoia e ela é Flapress quando ela zoa, né? Sim, mas é isso. Ele muda o ambiente, pior o desempenho do time. Mas olha só, o cara tá decepcionado. O editor do Jornal Extra tá decepcionado. O editorial é um editor fazendo isso. Mas ele deveria ajudar o time, não perturbar o time. Ele tá fazendo isso de propósito, pra que o cara saia do Flamengo quanto antes. Flamengo vende jornal e dá clique. Aceite. Inclusive, e espectadores também. Enfim, não é isso. Eu acho uma puta sacanagem. Eu tô comparando esse caso ao da escola base, quase.
Porra, o Muralha vai se matar também, igual o Coroa. Ele só não se matou porque ele se jogou pro lado errado hoje. Ele tentou, mas se jogou pro lado O errado. caminhão passou do lado esquerdo, né? Ele foi pro direito. Inclusive fazer a piadinha, já que botaram esse assunto na pauta, enfim, fazer a piadinha aí que o Muralha mostrou ontem que a direita realmente não é solução pra nada. Ele fez o que o Brasil está fazendo há 2 anos. Só se joga pra direita e se só se ferra. fudendo, exatamente. Então fica aí a lição do Muralha. Eu não queria falar sobre... Até porque eu trabalho numa organização que é concorrente do Extra, enfim. E não sei se... Eu não me sinto muito à vontade. Eu acho que... Mas vou falar, já que veio o assunto à pauta. Eu acho que, assim, foi desagradável o que o Extra fez com comunicado em uma linha editorial. Na capa. Eu acho que se faz uma brincadeira, de repente, de foto, um meme, com muralha, sem muralha, com mureta e tal, acho que passaria. Lançou um comunicado como se fosse muito sério, dizendo que não chamaria mais o Muralha de Muralha, porque ele não vem atuando como se fosse o Muralha. Então se abre um precedente para não chamar o presidente Michel Temer de presidente, o golpista lá, e enfim, o pezão de governador, enfim, Crivella de prefeito, assim vai. E o que me incomodou foi que eles fizeram de uma maneira muito séria, que era uma brincadeira. Depois eles se posicionaram, não pediram desculpa, se posicionaram dizendo que era uma brincadeira, mas continuam chamando ele de Alex Roberto. Enfim, então acho que o Extra foi completamente... Eu queria fazer um comentário aqui. E acabou vilanizando ele ontem, assim, não pegou nem um pênalti, mas porra, não foi culpa dele. Além disso, é uma crítica exagerada que alguns outros setores da imprensa fizeram também. Mauro César, que é um cara que eu gosto muito, é um que acho que exagera muito nas críticas. Mas só porque queria fazer o outro parênteses. Ali eu acho que fala um pouco do torcedor também. Claro, não, ali então, e no Extra também. Eu acho que no Extra também. Então acho que. Diário da Raça Flá, eu acho que é importante dizer que eu soube, eu não estava nessa palestra, eu soube de um amigo meu que fez estava numa palestra com o Otávio Guedes, que é o editor-chefe do Extra, que é o responsável, manda-chuva do Extra, e disse que o Extra está realmente tentando ter uma pegada mais popular, meio que pra tentar... Meia hora, meio que pra tentar quebrar o meia hora. Realmente, algumas capas tem... Mas não tem o Expresso? Tem o Expresso, mas o Expresso diz que também já tava pra fechar... Expresso não pegou, enfim. E o Extra, que é uma colocação de mercado, e até outro dia... fizeram esse paralelo, que o Dia passou também, né? Que o Dia na década de 80 era o jornal sanguinário, que só falava de matança, e aí ele teve uma hora que ele teve que se posicionar entre o JB e o Globo. Quando ele se posiciona, vem o Extra, então ele teve que se posicionar entre o Globo... Ele, na verdade, se posicionou para pegar o mercado que o Extra atende, que não era atendido. Exatamente. O Globo e o JB, e o Extra entrou muito agressivamente. Exatamente. O Extra... Com a organização Globo atrás. O Extra acabou... E aí ele teve... E o Dia até hoje passa, enfim, por algumas dificuldades. Exatamente por isso que ele fica ele se posiciona como com a Globo, para concorrer com o Extra, enfim. E o Extra tá talvez nessa pegada também. O Dia já ganhei, vou tentar ganhar do Meia Hora. Deve ser provavelmente isso, porque o Meia Hora é muito vendido ainda. Que é do Dia. Que é do Grupo Dia. Enfim, então acho que também tem a questão editorial aí do Extra que esteja uma mudança, enfim. Mas eu achei realmente um exagero com o Muralha, apesar do Muralha ser eu só queria fazer queria fazer um comentário correlato, mas que não é exatamente o assunto, aproveitando também o assunto aqui das salas de cinema, né, que foram gentrificadas. A gente fala muito do Maracanã aqui. Eu fui no Mineirão ontem. E o Mineirão, ele passou pela gourmetização, virou uma arena FIFA, né? Semifinal de Copa do Mundo, 7-1, inclusive. Nossa. Mas eu achei que ele foi dos estádios reformados, talvez tenha sido o que mais tenha sido preservado. Né? Ele foi preservado a cobertura original, foram preservados os 2 níveis, né? Tem as cadeiras, mas elas não são a cadeira, a gente que tá aqui, que tá acostumado com o Maracanã, não é aquele padrão de cadeira, uma cadeira mais simples. Acolchoada. Poltrona acolchoada. Então é uma cadeira mais simples e que permite ela não é uma sala de cinema. Não compartimentaliza a torcida como o Maracanã compartimentaliza, permite uma festa maior da torcida. A torcida do Flamengo, mas é uma questão também de quem viaja, né? Tava muito mais animada na média do que a gente tem visto no Maracanã e na Ilha do Urubu. E dentro do estádio foi preservado também, à custa de muita resistência, o famoso feijão tropeiro.
do Mineirão. Os bares do Mineirão servem Excelente feijão o tropeiro do Mineirão. famoso feijão tropeiro. E do lado de fora, você tem um negócio que hoje não existe no Maracanã, que primeiro acabou com uma proibição da prefeitura de vender cerveja, de ter ambulante, né? Há 15 anos atrás a gente ia no Maracanã, tinha muita barraquinha, vendendo cachorro-quente, queijo coalho, cerveja. A galera chegava cedo, ficava ali na festa. Hoje, você só tem isso da General Canabarro pra lá, né? Pra quem não conhece o Rio, é 3-4 quadras do Maracanã, nos bares, e aí junta sempre o ambulante. Na rua adjacente ao Mineirão, tem uma fila com 15 a 20 barracas grandes, essas barracas pirâmide, todas elas vendendo feijão tropeiro, com direito a torresmo e churrasquinho. Isso sim é experiência de futebol, né? E é uma grande festa. Eu cheguei em Belo Horizonte 5 da tarde, peguei um hotel perto do estádio e já tava um engarrafamento alucinante, a torcida do Cruzeiro já ocupando as ruas às 5h30 da tarde de um jogo que era 21h45. Né? Então a festa começou cedo. Ou seja, dá pra ter os dois, né? Dá pra ter uma arena. Semifinal de dá Copa pra do ter Mundo. uma arena, porque, enfim, a FIFA pede conforto, cobrar ingresso, cara. E dá pra ter festa do futebol. E dá pra ter uma festa, pelo menos, minimamente ali, parecida com o que era feito. Acabou o jogo, o Cruzeiro foi campeão, a torcida voltou pra rua e ficou até 3 horas da manhã. Comendo feijão tropeiro e bebendo cerveja. Pois é, bom. Dito isso, chegamos Eu queria rapidinho, vocês. Calma, eu tô demorando. Eu queria só pra fazer um comentário, não é muito a minha praia, nem sou um espectador, enfim, assíduo de futebol feminino, mas só pra deixar aí nosso apoio pra treinadora da Emily Lima, né? Que ouçam o Zé no rádio e tem o podcast das Vibradoras também, não sei se já saiu, eu não acompanho. Mas o Zé Trajano entrevistou a Emily e as coisas que ela conta e o Yamin também contou. Estarrecedora. É absurdo que fazem com seleção feminina, que a CBF faz com seleção feminina. Lembrando que a Emily não é uma qualquer, é uma técnica campeã brasileira pelo Rio Preto, que é um dos times de melhor retrospecto recente no futebol feminino brasileiro. Basicamente, ela ficou lá um curto período, teve resultados assim irregulares, como vários outros treinadores tiveram, e demitiram ela pra colocar o Vadão novamente, que já tinha sido, que também já tinha passado, já tinha perdido um monte de jogo, que é amiguinho lá. Acho que o Vadão era o técnico da seleção da Olimpíada, isso. E que é amiguinho lá da galera, enfim, cada coisa que é contada. A Cristiane anunciou que não joga mais na seleção brasileira. E parece que outros jogadores também poderiam fazer isso. E aliás, foi até que eu falei pro Belandi antes do programa, né? Porque na CBF masculina tem esquema por causa da visibilidade, né? Por causa dos jogadores, aí tem empresário. E na feminina tem esquema porque não tem visibilidade. E eles fazem o que querem e empregam os amigos. Mas dito isso, esse agora sim, pela 4ª vez no programa, esse é o episódio 36 do Lado B do Rio pela Central 3. Curta nosso Facebook, siga a gente no Twitter. Todos os episódios do Lado B do Rio estão no site da Central 3 e no seu aplicativo de podcast para smartphone preferido. Baixe, assine e não perca nenhum programa. Bom, chegamos agora às considerações finais. Rafael, muito obrigado pela sua presença. Seu livro ainda está em tiragem? Tá, ainda tá. Como é que faz para comprar? Chama-se Cinematógrafo em Niterói, História das Salas de Cinema de Niterói. Ele está sendo distribuído pela editora Azog, então vocês podem entrar no site da editora Azog, ou se quiser pagar um pouco mais caro, em site de algumas livrarias que ainda vendem. Mas pela internet, ou na livraria do Cinearte UF, que a gente mencionou ali, lá em Caraí, Niterói. Aproveita e pega um filme, pega um cineminha lá. Belandi, boa noite. Bem, agradecer a presença do convidado, né? E dar uns recadinhos aqui rápidos. Mandar os parabéns pro Leonardo Gomes, que ele voltou a trabalhar, que é aquele nosso ouvinte lá de São Bernardo do Campo. Boa, Leonardo. Que voltou a trabalhar, enfim, que ouviu a gente, que mandou uma mensagem muito bacana pra gente. Parabéns, boa sorte, Leonardo. Muito obrigado aí pela audiência. Mandar um abraço pro Gustavo Vidal, João Vicente Nascimento, Renan de Oliveira, compartilharam o nosso último podcast no Facebook, enfim, deram uma moral pra gente no Facebook. O pessoal do Twitter também, que tem interagido muito com a gente, que é a rapaziada do NBW, que é um podcast também de política, então bem bacana. @CapituSP, não sei se é homem ou se é mulher. Podosfera. Pessoal da Carlinha Gonçalves, Kleber Vinícius, Leandro Andrade, o Michel, que não tinha sobrenome, a Nilda Alcarinque, o Leandro Cunha, o Cláudio Tadeste, o Renato Palestrino, o Caio Freitas e o Gil Luiz Mendes, lá do Baião de Dois, que também anda elogiou. A gente disse que nosso podcast é necessário. Somos, né, o nosso e o deles, realmente somos. Quase todos da Central 3 são podcasts de resistência, então fica um abraço para eles aí e saudações rubro-negras. Boa noite, Fagner. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde a todo mundo que está ouvindo. Eu queria também agradecer, saudar o amigo ouvinte Jonathan Oliveira, que encontrou comigo no metrô hoje, já queria saber qual era o tema do programa.
E também ao Chico Patti, né, dizendo aí que a gente tá aguardando, né, as passagens para poder curtir a festa de fim de ano da Central 3, né? Chico Patti é aí homem. em São Paulo. Chico, estamos aguardando aí. Fazer um programa ao vivo aí, com cerveja, com zoeira. Ao vivaço. A galera no Twitter tá afinzona. Também queria mandar um abraço para um amigo que estava comigo ontem à noite, lá no Beco do Rato, vendo o jogo do Flamengo, tomando a cerveja. O Vinícius Ferreira vai ser papai. Tá aí. Não tava sabendo? Quase 4 Parabéns pro Vivi. Quase 4 meses de gravidez, a esposa dele, a Joana. Um abraço pro Leandro Campinho, que tava comigo lá também. Tamo juntos sempre. Traremos ele aqui? E Yang Flu. Eu pretendo. O Campinho tá muito enrolado com questão de trabalho, mestrado e etc e tal. Então ele tá muito enrolado. Mas é isso. Mandar um abraço pro Aragão e pro Neves também. Yang Flu, tamo junto. Tava lá ontem com a gente. E é isso. Até agradecer mais uma vez o Rafael pela presença, que, falar de cinema é uma pena que a gente tenha pouco tempo, né? Porque a gente podia falar de muitas outras coisas relativas ao cinema mesmo, né? Só me chamar de novo que eu volto. A gente tem muito para trocar. Cinema é uma coisa que eu gosto muito. E antes de passar a palavra pro Daniel, é isso. Saudações tricolores e Thiago Neves fez o serviço. Que vergonha. Daniel, boa noite. Boa noite, obrigado, Rafael, mais uma vez pela presença. E dar o boletim da Série B1 aí, que a gente falou das finais, né, no programa passado, América e Goitacás. Teve o primeiro jogo terça-feira, a gente falou errado, né, que o jogo era 15 horas, o jogo foi 20h30, com transmissão ao vivo do Sport TV. 2. No Julite Coutinho. Pra ninguém ir mesmo. Exatamente, mas deu 3 americanos vivos. 1.300. Uma cena genial, inclusive, da torcida do América, né? Você nunca jogará sozinho, não tem ninguém na arquibancada. Não, mas aí faltou contexto. Faltou contexto. Não, aquela arquibancada era a arquibancada norte, ali atrás do gol, que estava fechada. Na arquibancada principal, no meio, tinha 1.300 pagantes. E a torcida do Goitacás estava no gol. Flagra do Diego Tintin, nosso parceiro lá. Mas enfim, Goitacás fez 1-0 e agora joga pelo empate em casa, no Arizão, sábado, aí sim, às 15 horas. Provavelmente com o público. A casa cheio. já caiu pro Campo Grande? 5.800 ingressos postos à venda, mais da metade parece que já tinha sido vendido, né, pro sábado. O Campo Grande não jogou ainda essa semana, depois do último programa. Você vê que a tabela é muito regular. A tabela né? é muito louca. Série C do Rio de Janeiro. Se o Campeonato Carioca da Série A já é, né? Você imagina a 4ª divisão do Campeonato Carioca. Bom, dito isso, aguardando aqui o jogo no Via Visitar o Rio, ele apresenta o programa Eu Tiro Mais Férias. Isso. E até o próximo Lado B do Rio. Trabalhando o sol é amor, o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Homem vê criança buscando conchinhas no mar. Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar. Trabalhando o sol é amor, o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Homem ver criança buscando conchinhas no mar. Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar. Água vira salana salina. Quem diminuiu a água do mar? Água enfrenta o sol lá na salina. Sol que vai queimando até queimar. Trabalhando o sol pra ver a mulher se vestir. E ao chegar em casa encontrar a família sorrir. Filho viu da escola problema maior de estudar, que é pra não ter meu trabalho e vida de gente levar.
água vira sal lá na salina. Quem diminuiu a água do mar? Água enfrenta o sol lá na salina. Sol que vai queimando até queimar. Trabalhando o sol pra ver a mulher se vestir. E ao chegar em casa encontrar a família sorrir. Filho vir da escola, problema maior de estudar, que é pra não ter meu trabalho e vida de gente levar.